Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Caderno de Matemática, e o assunto de hoje é funções. Primeiro, uma passada rápida pela definição formal. Não vou perder muito tempo aqui porque depois nós vamos fazer uma análise que vai ser mais interessante para vocês. Vamos considerar dois conjuntos, o conjunto X com elementos X e o conjunto Y com elementos Y. Vou ressaltar aqui que as letras maiúsculas indicam os nomes dos conjuntos e as letras minúsculas os elementos. Nós temos uma relação que é a seguinte, uma função definida de x em y. O que isso significa? Que para cada elemento do conjunto x, existirá um único elemento do conjunto y. Agora prestem bastante atenção, porque a partir daqui vamos fazer uma análise que vai ser mais interessante para que vocês entendam corretamente o conceito de função. Vejamos esse exemplo. Em um supermercado, cada pacote de biscoitos custa R$2. Aqui à nossa esquerda, nós temos um conjunto das quantidades que podem ser compradas. Pode não ser comprado nenhum pacote, pode ser comprado podem ser comprados 2 ou 3 pacotes. Esse conjunto da direita representa os valores que podem ser pagos de acordo com a quantidade de pacotes comprada. Podemos relacionar os dois conjuntos da seguinte forma. Se eu não comprar nenhum pacote, não pagarei nada. Se eu comprar um pacote, pagarei R$2. Se eu comprar 2 pacotes, pagarei R$4. Se eu comprar 3 pacotes, pagarei R$6. Sendo que eu posso muito bem entrar com R$10 no supermercado e não gastar totalmente esse valor. Percebam que eu pude formar um subconjunto desse conjunto da direita, que é o conjunto formado pelos elementos que têm relação com o conjunto da esquerda. Agora vamos dar nomes aos conjuntos. Vou chamar o conjunto da esquerda de x, o da direita de y e esse subconjunto formado de z. Vou chamar o conjunto x de domínio. Vou chamar o conjunto y de contradomínio e o conjunto z de conjunto imagem. O conjunto x, que é o domínio, é o conjunto que determina os elementos que existirão no conjunto imagem. O conjunto y, o contradomínio, é o conjunto que recebe a influência do conjunto domínio. E o conjunto imagem, já falei, é o conjunto dos elementos que tem relação com o domínio. Com isso, eu posso afirmar que função é uma relação entre dois conjuntos que obedece a 3 regras. A primeira é a existência de uma lei de formação. No nosso exemplo, y igual a 2x. Por quê? Porque cada pacote de biscoitos custa R$2. A segunda condição é a de que todo elemento do domínio possui imagem. Não faz sentido existir alguma quantidade de pacotes que não tenha preço. E a terceira condição é cada elemento do domínio possui apenas uma imagem. Um pacote de biscoitos não pode custar, ao mesmo tempo, R$2 e R$4, por exemplo. Voltamos então àquela notação já apresentada. Função definida de x em y, sendo sempre x o domínio e y o contradomínio. Através do diagrama de Venn, podemos analisar algumas situações para ver se essas relações são ou não funções. Essa primeira não é uma função. Por quê? Temos um elemento do conjunto x ligado a 2 elementos do conjunto y. E já vimos, cada elemento do domínio possui apenas uma imagem. Essa segunda relação também não é uma função, porque nós temos um elemento do conjunto x que não está relacionado a nenhum do conjunto y. E nós já vimos que todo elemento do domínio possui alguma imagem. Já essa terceira relação é uma função. Por quê? Todos os elementos do conjunto x estão ligados a algum elemento do conjunto y. E cada elemento do conjunto x está ligado somente a um elemento do conjunto y. Vamos agora classificar as funções. As funções podem ser classificadas como funções injetoras, funções sobrejetoras e funções bijetoras. Primeiro, função injetora. Função injetora é aquela em que cada elemento do conjunto imagem corresponde a apenas um elemento do domínio. Essa primeira relação é uma função injetora. Percebam, cada elemento do conjunto imagem ligado a apenas um do conjunto domínio. Essa segunda relação também é uma função injetora, pela mesma explicação. Já essa terceira função não é injetora. Percebam o elemento 1 ligado aos elementos 1 e 2 do conjunto domínio. Logo, essa função não é injetora.
Função sobrejetora. Função sobrejetora é aquela em que todo elemento do contradomínio corresponde a algum elemento do domínio. Isso significa dizer que não pode sobrar nenhum valor no contradomínio. Essa primeira função ela é sobrejetora. Percebam, todos os elementos do contradomínio estão ligados ao domínio. A mesma explicação vale para a segunda relação. Já essa terceira função não é sobrejetora. Percebam que o elemento 7 não está relacionado com nenhum elemento do domínio. Como não pode sobrar nenhum elemento no contradomínio, podemos dizer que o conjunto imagem é igual ao contradomínio. A função também pode ser bijetora. Função bijetora é aquela que é, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora. Essa primeira função ela é injetora, mas não é sobrejetora, porque sobram elementos no contradomínio. Essa segunda função é sobrejetora, mas não injetora, porque temos um elemento do contradomínio ligado a 2 do domínio. Já essa terceira função é bijetora por ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E a função pode ser simples, quando ela não é injetora nem sobrejetora. Peguei aqui desse site um resumão sobre as classificações das funções. Tudo que nós falamos está representado aqui nessa figura. Pessoal, então muito obrigado por assistirem esse vídeo, espero que tenham aprendido. Se tiverem alguma dificuldade, podem entrar em contato. Se você gostou, dá uma curtida. E aproveite para se inscrever aqui no Caderno de Matemática. Fico aguardando por vocês. Muito obrigado e até a próxima.